Olá, classe! É isso aí, velho. Navalny aqui, controlando o teclado novamente. E como prometido, a gente vai falar aqui sobre funções, certo? Funções. Eu havia prometido já no vídeo anterior que a gente ia, na verdade, escrever em inglês, então agora tudo vira functions, certo? Um disclaimer aqui muito rápido. Por que que a gente escreve em inglês, normalmente? A linguagem de programação, a programação em si, enquanto profissão, né, ela é um trabalho muito social, muito comunitário, em geral. Então existem vários projetos em que você vai acabar encontrando código de outras pessoas e projetos em que você vai se interessar com que outras pessoas possam interagir com seu código também. Então, em geral, a recomendação é escrever em inglês, porque é uma língua comum a todos, certo? Então, pois é, muitas das coisas que você vai ver no PHP mesmo, elas estão escritas em inglês, elas foram feitas em inglês, e você vai achar muito material, muito conteúdo na internet em inglês, muitas bibliotecas e coisas do gênero em inglês. Então, se a gente começar a praticar já de agora, escrever o código em inglês, vai ser uma mão na roda, tá? Dito isso, vamos lá. Funções. O que são, o que comem, para que servem e tal. Eu tenho aqui linkado a referência, tá, de como se criam funções no PHP, mas a princípio eu quero fazer um exemplo bem simples, tá? No vídeo anterior, a gente viu bem rapidinho como é que funciona o isArray, certo? Então se eu colocar aqui if isArray, aí eu boto aqui é um array, e se não for, aqui não é um array, certo? A gente já aprendeu mais ou menos como é que isso funciona. A questão é, esse isArray, ele é uma abstração que vai testar o valor, certo? Ele é da biblioteca padrão do PHP e tal, e ele basicamente vai testar se 12 é um array. E ele vai testar se um array vazio é um array. É um array. Um array com elementos é um array. É um array. Eu tenho várias outras funções que são parecidas com isso. Então, por exemplo, isString, certo? Então, um array 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 é uma string? Não. 1, 2, 3 é uma string? Não. Mas uma string é uma string? É. E aqui, não, no caso, não é um array, é string, né? Novamente, string é o que a gente chama de texto, tá? Beleza. E aí, por exemplo, eu posso colocar aqui, né? Age, idade, certo? Idade. Vou comentar aqui para facilitar a nossa língua. Então aqui, age é 20, certo? Idade é 20. E aí eu posso aqui dizer is allowed, é permitido o quê? Vamos lá. Can go, can go to jail, né? A pessoa pode ir à prisão com 20 anos? É claro que essa função não existe, tá? A gente vai colocar aqui de acordo com a nossa regra. Então, pode ser preso. E aqui, ou presa, né? Pode ser preso ou presa. E não pode ser preso ou presa. A minha pergunta aqui é, can go to jail? Pode ir para a cadeia? Então, se eu executar agora, ele vai dizer, uncaught error, isso aqui é um fatal error, então ele vai quebrar a execução do código aqui, nada mais executa a partir daqui, e ele diz, foi feita uma chamada para uma função que não foi definida, chamada can go to jail, certo? Beleza. Quais que são as regras hoje, se a pessoa pode ir para a cadeia ou não? Idade tem que ser maior ou igual a 18, certo? Essa é a lei atual. Então, para eu poder criar esse corpo de conhecimento, eu posso fazer o quê? Eu vou usar uma user-defined function, uma função definida por usuário. Você pode colocar aqui uma tradução se você quiser, tá? E aqui,
eu vou definir function, nome da função, can go to jail, argumentos, no caso eu preciso só da idade, e aí eu faço aqui o código que eu preciso fazer, tá? Código muito complexo. Aí vamos criar aqui então. Function can go to jail. É assim que eu crio a função. E aí eu vou receber o quê? Uma idade. Eita, sai daqui, diabo. Oh. Aí aqui, can go to jail. Aí eu recebo aqui uma idade que é um número inteiro. Então aqui, int, certo? Número inteiro, age. Ok? Isso aqui é essa função, ela responde a uma pergunta muito específica. Não existe meio sim e meio não, nesse caso. Então é sim ou não. Sim ou não a gente traduz como true ou false. E em programação, true ou false se traduz como boolean, certo? Então aqui boolean, quebrei a linha e botei as chaves aqui embaixo. A chave não vem aqui em cima, tá? Isso aqui é PHP dos anos 90. Vem aqui embaixo a chavinha. E aí, o que fica aqui dentro dessa chavinha, você vê que eu consigo até colapsar e expandir, né? O que vem aqui dentro dessa chavinha é o corpo da função, é a implementação da função. Deixa eu apagar esse age aqui e vou colocar o 20 aqui direto, tá? Só para não confundir nossa cabeça. E aí, qual que é a regra atual? Ora, uma pessoa pode ir para a cadeia se... Então, vou dar aqui, return já, se a idade for maior ou igual a 18. Certo? O que o PHP vai fazer? Ele vai fazer esse teste. Isso aqui eu poderia fazer, por exemplo, o resultado, result, certo? Então aqui, pode ir para a cadeia, result é, se a idade for maior ou igual a 18, pode. Se não for, então se isso aqui não for maior ou igual a 18, então não pode. Isso aqui vai retornar true ou false, certo? E aí daqui return result. Só que como eu não estou fazendo mais nada com essa variável result, eu já vou jogar ela aqui direto e diminuir o número de linhas de código, fica bem mais elegante. Então se eu executar, o que vai acontecer? If can go to jail, no momento que eu passo aqui can go to jail e parênteses, né, eu vou passar 20 dentro desses parênteses para o can go to jail. E aí o que vai acontecer é, aqui age, que é o primeiro argumento da função, ele vai receber o valor 20, ok? Porque eu passei aqui, 20. Então aqui, age é 20. 20 é maior ou igual a 18? É. Então, com 20, você pode ser preso. Vamos executar? Pode ser preso. Com 18, você pode ser preso? Você pode ser preso. E com 15, você pode ser preso? Não, não pode ser preso. Pô, mas aí maior bafafá e tal, mudaram a maioridade penal, agora é 14, tá ligado? Então, tal. Agora, com 15 anos, você pode ser preso. Que chateação. Ok, então vamos fazer aqui, por exemplo, né? Vamos fazer aqui. Can go to... uma coisa que eu queria mostrar antes. Então, não vamos fazer aqui ainda não. Queria mostrar antes. Se eu colocar aqui a idade do Nicolas, certo? Essa idade é, sei lá, vamos dizer que eu tenho 70 anos, ok? Idade do Nicolas. Se eu, em vez de usar aqui age, tentar usar idade do Nicolas, vai funcionar? Ó, você vê que ele já reclama, né? Não vai funcionar. Por quê? Tudo que está dentro dessas chavinhas é isolado, é um corpo isolado, é um mundo isolado. Então, você só consegue usar variáveis que estão ou vindo por parâmetro ou que são definidas aqui dentro. Então, se eu fizer aqui idade do Nicolas igual a 50, aí tipo, ele executa normal. E se aqui eu fizer echo idade do Nicolas, PHP EOL, né? Não vai ser 50, vai ser 70. Porque o que acontece dentro da função continua dentro da função, sempre. Então aqui, 70. Tá vendo? Isso é importante. Esse conceito é chamado de escopo. Tá? Então, tudo que está dentro das chaves aqui é o escopo da função. E no PHP, o escopo da função é isolado. Existem formas de bular isso, mas a gente não deveria buscá-las. Pelo menos não por agora. E aí, vamos dizer o seguinte.
eu vou criar uma nova lei, então aqui, can go to jail 70, pode ser preso? Pode. Eu vou criar uma nova lei que a partir dos 65 anos de idade, você não pode mais ser preso. Então, a nossa regra aqui muda um pouco, né? Eu preciso que a idade seja maior ou igual a 18 e eu preciso que a idade seja menor ou igual a 65, certo? Ou melhor, menor do que 65. Eu quero que uma pessoa com 18 ou mais, ou menos do que 65, possa ser presa. Se for maior ou igual a 65, já não pode mais ser preso. Então, aqui, isso aqui está errado, certo? Porque 70 é maior do que 65. Não poderia, não deveria poder. Então, uma forma que eu tenho aqui de resolver vai ser o seguinte. If age maior ou igual a 18, certo? E aí, ele deveria poder ser preso mais ou menos ainda, né? Aí eu faço aqui o segundo teste. If age menor do que 65, aí sim ele pode ser preso. Se não, ele não pode ser preso, né? Então aqui não pode ser preso. Ok, esse código aqui tá muito feio, velho. Olha quanto nível de indentação tem e tal. O PHP, felizmente, ele vai nos fornecer uma estrutura chamada AND e uma estrutura chamada OR, tá? Então eu posso fazer aqui um teste, em vez de fazer um if dentro do outro, eu posso checar duas condições ao mesmo tempo, tá? Então aqui, return true. Se eu colocar aqui AND, né, então eu posso fazer outro teste, e aí eu vou colocar aqui age menor do que 65. Então o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou perguntando, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade for menor do que 65, ele pode ser preso, né? Aqui eu vou colocar um else só para ficar parecido com o que a gente tinha antes, mas tipo, ele não é necessário. Então, se eu executar aqui, com 70, a pessoa não pode ser presa, né? Vamos trocar aqui, então o cara tem que estar menor do que 70. Ele ainda não pode ser preso. Mas se eu colocar aqui 69, ele pode ser preso, sacou? E aí, pô, se eu botar aqui return false, você vai ver que a função ela continua sendo basicamente a mesma, tá? Ela continua executando a mesma coisa. E aí, deixa eu tirar isso aqui. Só que como isso aqui ele já vai dizer true ou false, eu posso simplesmente extrair isso aqui e jogar direto no return. Eu não preciso ficar fazendo um monte de teste, colocando um monte de coisa estranha lá, tá? Então eu boto aqui, executa, é a mesma coisa. Pode ser preso com 70, não pode mais, tá? Com 16, não pode ser preso. Mudou a lei, agora a menoridade penal é 16. A maioridade penal. Aí, pô, pode ser preso, ok? Isso é uma das coisas que você pode fazer com funções, tá? A função, ela basicamente, né, eu não sei se eu comentei antes, ela funciona no formato entrada, processamento, saída, certo? Sempre assim. Então aqui, entrada, idade, processamento, né, fazer testes com os valores, o valor que está dentro de idade. E saída, return, certo? O retorno desse valor. Então, vamos fazer um assunto aqui um pouquinho mais leve, para poder dar um exemplo disso. Se eu colocar aqui, function sum, certo? Quero somar, e aí eu vou somar dois valores. Então aqui, int, primeiro, first, primeiro valor, e aí int second, segundo valor. E o resultado disso vai ser um inteiro também, um número inteiro. E aí o que eu vou fazer aqui, return first plus second, ok? Então se eu fizer aqui, echo sum, soma 10 e 10, isso aqui tem que dar 20, né? Aí aqui, echo, php, eol, só para a gente conseguir enxergar. E se eu colocar aqui sum 15 e 10, isso aqui tem que dar 25.
E se eu colocar aqui, sum, menos 10, 10 somado com menos 10, isso aqui tem que dar 0, né? Vamos executar? Bom, 20, 25, 0, ok? Eu abstraí aqui o que o sum pode fazer. Pô, mas isso eu poderia fazer na unha também. Sim, poderia, né, Caba? Mas vamos fazer o seguinte, e se eu quiser somar infinitos valores, ok? Então eu posso fazer aqui uma outra anotação, que é a seguinte, int, ponto, 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 values, ok? Valores. E aqui, eu vou lhe mostrar, opa, não, volta. Aqui eu vou lhe mostrar o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de função variádica. Ela pode receber vários valores separados por vírgula. Então isso aqui continua funcionando, ok? Mas aqui dentro ela vai ser tratada como um array. Então o que eu posso fazer? Sum é igual a 0, a soma é igual a 0, e aí for each values as value, certo? Para cada valores sendo chamado de valor, eu vou fazer aqui sum mais igual value. E aí, return sum. Olha como ele já ficou mais complicadinho. Executa aqui é a mesma coisa. A questão é que agora eu não estou preso ao número de parâmetros, porque eu tenho esses 3 pontinhos. Então eu posso fazer aqui 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu nem sei quantas vezes tem aqui, mas eu confio. Pronto, tem 6 10 aqui, certo? Então isso é uma coisa que funonceia, certo? Qual que é a ideia da função então? Novamente, entrada, tem aqui entrada, processamento e saída, ok? Claro que eu não precisaria escrever essa função estranha, porque o PHP já tem uma função para somar valores, por exemplo. Então, array sum, e aí eu posso passar aqui já 10, 10, 10, 10, 10, 10, ok? Repare que eu passei um array aqui dentro, viu? Aqui, ó, tem um array aqui dentro. Mas funciona mais ou menos da mesma forma. É isso, cara. E aí, pô, isso aqui é uma somatória, mas você poderia fazer um cálculo de impostos, você poderia fazer o diabo que for. A função ela vai te ajudar por conta disso. Uma outra coisinha é o seguinte, isso aqui é relativamente novo para o PHP, tá? Que são os tipos estritos, ok? Então a função ela só pode retornar array. Porém, se eu colocar aqui return 1, isso aqui é uma string, certo? Mas se eu executar ele funciona. Aqui o array sum não está chamando a mesma função. Se eu colocar aqui ele funciona, porque o PHP internamente vai tentar transformar isso aqui num array, né? Normalmente o que a gente tem tentado fazer é colocar essa declaração aqui em cima, declare strict types equals 1, igual a 1, que é para fazer com que o PHP transforme isso aqui num erro, tá? Pá, fatal error, caraca, olha a besteira que você está falando, o retorno tem que ser um inteiro, você retornou uma string doente. Então, se eu colocar aqui sum, ele corrige. A partir de agora, nos nossos vídeos, a gente sempre coloca aqui declare strict types equals 1, tá? Que é para forçar o tipo concreto das coisas. Esse é o basiquinho de funções. Com isso, você está habilitado ou habilitada a trabalhar com funções numa boa. E eu vou deixar aqui linkado a referência de como elas funcionam. E aqui o search do manual do PHP vai lhe dar acesso a várias funções, como por exemplo o que a gente viu hoje, o ArraySum, né? E tem outras várias funções que são úteis aqui. E você pode navegar, pode brincar e tal. Próximo vídeo a gente já vai falar sobre classes, vamos falar sobre classes sim. E é isso aí, preparar aqui o terreno.